Olá, hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo do material que pode ser adaptado à sua demanda com base na aula 5 do curso sobre alfabetização no autismo. Vamos falar exatamente sobre comunicação suplementar alternativa, que é essa parte da aula 5 que eu quero aprofundar hoje com vocês. O que é a CSA? CSA é comunicação suplementar e ou alternativa. Então, a gente pode falar sobre comunicação alternativa, eu acho mais simples, por isso CSA. E o que eu digo para vocês é que essa comunicação, ela é um conjunto de técnicas que procura ampliar a capacidade comunicativa das pessoas que apresentam algum transtorno de desenvolvimento ou deficiência. E a quem a CSA se destina, né? Esse tipo de comunicação. Ela se destina principalmente àqueles que não falam, não escrevem de forma funcional ou que tenham a habilidade de comunicação defasada. Qual é o objetivo da CSA? A CSA, né, ou seja, a comunicação suplementar alternativa, ela pode ser realizada por meio da escrita, de gestos, pode ser realizada por meio de pranchas de comunicação com fotos, símbolos, figuras, ou ainda por meio de um vocalizador, computador, fichário com símbolos de comunicação alternativa ou por meio de símbolos avulsos. É possível fazer dessa forma. Então, a sugestão de adaptação que eu trago, né, com relação à CSA, na elaboração da atividade, eu trago para vocês a dica 1. Primeiro, quando a gente vai montar um material para esse nosso aluno, para o nosso aprendente, ou mesmo para o nosso filho, a primeira dica número 1 que eu trago, tenha em mente os seus objetivos, o que você quer que essa criança ela aprenda. Dica 2, pense em quais conteúdos o seu aluno precisa aprender. Quais são esses conteúdos? O que você deseja, quais são os seus objetivos com ele e o que realmente ele precisa aprender. Então, você vai filtrando isso aí. Dica 3. Com esse material de comunicação alternativa, né? Como que esse material, ele pode ajudar você, professor, profissional que lida com a criança, a cumprir esses objetivos. Escreva, que fica mais fácil. Bom, eu, pelo menos, sou muito visual, eu escrevo. Essa é uma estratégia minha, né? Dica 4, a quarta dica que eu vou trazer aqui para vocês. Pense em como será a dinâmica dessa atividade, né? O que você irá perguntar, o que o aluno pode responder. Então, é que eu trouxe nesse material, nessa última dica aí, número 4, quando a gente vai falar, né, sobre aquela atividade que eu trouxe da orientação que eu fiz a professora com os alunos adolescentes e que ela trabalhou a numeração, sequência, inúmeras coisas. Assistindo a aula 5 você vai entender. Tá vendo na dica 4, ó? Vê se tá dando para ver direitinho aqui, ó, né? Pense, como será a dinâmica? Então, suponhamos que eu vou trabalhar aqui a história dos 3 porquinhos com ele. Eu mostro aqui a imagem do livro que eu vou trabalhar com ele, que nós vamos ler juntos. Eu vou ler com ele, vou mostrar, né? Passando ali o dedo, como nós falamos já nas aulas anteriores, que a gente está falando aqui de alfabetização no autismo. Vamos assistir um vídeo no tablet ou no computador e depois eu vou fazer perguntas. Então, eu vou mostrar essa rotina aqui para ele dessa atividade, o que eu espero de forma clara. Porque as pessoas com autismo, na sua maioria, de acordo com o que as pesquisas nos trazem, as próprias pessoas com autismo falam, né, para nós, que elas são muito visuais e isso facilita muito o entendimento do que você espera dessa criança, tá bom? Então, a sugestão que eu vou trazer hoje é justamente com essa atividade do conto dos 3 porquinhos para vocês. E nesse material de PDF é só eu tenho tudo isso aqui, ó, eu coloquei. Vou mostrar para você aqui a atividade, é só você recortar e montar, tá bom? Exatamente. Aí o que vai precisar de material eu anotei aqui, olha. Papelão, né? Porque aí a gente passa isso aqui no papelão.
Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho. Cola, velcro, plástico adesivo, estilete ou tesoura. E na página 11 do PDF você tem todas essas figuras aqui, tá bem? Então, como é que você vai fazer isso? Eu peguei para fazer a base aqui, tá vendo? Tá aparecendo, tá? Essa base do papelão, tá vendo? Que eu utilizei. Sabe essas pastas que eu gosto muito de usar papelão mais fino, porque senão nossa mão, e são muitas atividades pra gente fazer, e também para manusear não é bacana aquele papelão grosso, não. Eu costumo utilizar essas pastas que a gente recebe nos eventos que a gente vai, assim, ó. Sabe? Aquelas que vem com caneta, bloco, tudo isso. Eu separo essas pastas exatamente para fazer esse tipo de material adaptado, tá? Isso é uma adaptação que você está fazendo. Então, separei meu material de pasta. Aqui é aquele contact, né? Aquele plástico adesivo. E até mesmo quando eu vou fazer, né? Ele é um material que ele enrola muito. O que eu faço? Para segurar e não ficar em cima conforme eu vou cortando, eu utilizo isso aqui, tá vendo? Os clips. Eu utilizo os clips, separo aqui a parte que eu quero, tá? Recortar, ó. Porque às vezes é uma coisa à toa, mas se a gente tem uma dica para dar, eu gosto de compartilhar com vocês, né? Porque facilita, tá? Então eu coloco aqui, coloca o clipezinho aqui para segurar. O velcro, aqui, né? Eu utilizo o velcro, que é a parte do macho e da fêmea já vem junto. Esse aqui eu comprei, foi 4, da última vez que eu comprei, né? Que tinha um rolo, acabou R$4 o metro, que foi aqui na minha cidade de Petrópolis, tá bem? Essa cola aqui de silicone líquida, só que ela demora bastante. Inclusive, se vocês, né, que estão assistindo, tiverem a sugestão, que eu tentei já nos meus trabalhos com aquela Super Bonder, com inúmeros tipos de cola. Essa aqui foi a que colou melhor, mas ainda não chegou 100% que eu gostaria. De vez em quando eu tenho que ficar aqui colando novamente a atividade. Às vezes solta aqui o velcro, né, do macho e da fêmea. Aqui uma outra dica também, nós, né, que somos mulheres, aí a gente está fazendo muito essa unha de vidro, a minha unha de vidro. Então, por isso que eu lembrei, coloquei a pinça, uma coisa que facilita muito para eu poder separar o plástico aqui dessa capa, utilizando uma pinça. Vocês vão ver que é ótimo, ajuda e agiliza o nosso trabalho. Então, aqui tem, né, você vai receber esse material em PDF, todo assim, tá vendo, ó? Você vai fazer toda a capa dele, vai montar para criança, conforme você for lendo, você pode pedir para colocar na sequência, né, para tirar aqui, ó, somente a casinha de tijolo, aí ele vai tirar, ou se você quiser também pode fazer com a prancha toda limpa e ele vai colocando na sequência conforme você vai contando pela segunda, terceira vez, ele vai montando, apontando o número de porquinhos, 1, 2, 3. Então, esse material é muito interessante e a gente consegue, né, trabalhar e atingir muitos objetivos que a gente busca com as crianças, até mesmo adolescentes, porque nós adultos gostamos de contos, né? Imagina crianças e adolescentes. Se você, né, também tiver aí outras ideias que podem acrescentar tanto para mim quanto para nossos colegas de trabalho, lembre-se sempre de deixar nos comentários dos vídeos das aulas, ok? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloque para mim no direct também do Instagram. Pode enviar também, tem os meus números aqui de WhatsApp, você envia uma mensagem para mim no privado, ok?